Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sindicato dos Escritores, especial de Natal e o último desafio desse ano. Eu sou o Robson e eu nunca gostei de comemorar Natal. Aqui junto comigo, Otávio. Que isso? E eu sempre gostei de comemorar o Natal. E o João. E eu sempre gostei de comemorar a comida do Natal. Eu não posso dizer que eu não gosto de comemorar o Natal porque é o aniversário da minha mãe também, então fica meio bad. Olha. Mas são datas iguais, porém diferentes. Então, Ok, então o nosso desafio era escrever uma história que se passa no Natal ou na sua véspera e a data é parte relevante da história. Não pode girar em torno do tema eleições brasileiras e não pode ser um cenário de fantasia ou outro mundo. Pontos bônus. 1. Acabou de morrer alguém famoso ou da família. 2. Um objeto valioso é roubado na casa da pessoa que organizou a ceia. 3. Alguém decide revelar um segredo para toda a família. Tum, tum, tum. Dá pra dizer que todo mundo tabelou nesse bingo aí, né? né, eu ia comentar mesmo, mas eu não queria falar agora, porque seria um spoiler pra quem vai ouvir os contos, né, mas vamos deixar pra depois, então, esse comentário. Sim, vamos lá então, começando com Noite Feliz do Otávio. Então vamos lá. Noite feliz. A família Santos se apressava para deixar tudo pronto para a chegada de Dona Gertrudes, a vovó aniversariante da vez. Todo ano era um corre-corre. O banquete precisava ser farto, pois além do aniversário de Dona Gertrudes, a família celebra o Natal no mesmo dia. Pensa na sorte da mãe, fazer aniversário na véspera de Natal. Comentava Anastásia, a filha mais nova. Ela provavelmente responderia que não tem sorte nenhuma nisso, já que sempre ganhou um presente só pro Natal e aniversário. Respondia Cláudia, a mais velha das filhas. E eram pequenas conversas assim que permeavam a preparação da ceia natalina. As irmãs ocupadas na cozinha, os filhos de cada uma, Pedro Paulo, filho da Anastásia, e Maria Rita, filha de Cláudia, limpando a casa, arrumando a mesa e, acima de tudo, deixando tudo perfeito para que Dona Gertrudes não tivesse chance de criticar uma coisinha. Os tios Renato e Marco logo chegariam, com suas histórias de adultos que ainda se consideravam adolescentes, enquanto suas cônjuges celebravam o Natal com suas respectivas famílias. Assim seria, não fosse um pequeno detalhe chamado clima político do país, se fazer presente em todas as reuniões familiares do último ano. Mas Cláudia e Anastasia estavam precavidas para essa situação. Ó, esse aí só pode ser o carro do Renato. O Marco com certeza veio com ele. Disse Anastasia enquanto tirava o Chester do forno. Esses dois só chegam na hora de comer, né? Os anos passam e eles não criam vergonha na cara mesmo. Sim, e tem outra coisa que não muda. Tu pegou o pote, Cláudia? Ha, minha querida! Olha pro centro da mesa. Em meio ao mar de comilanças se encontrava um pote de plástico de tampa aberta, com uma folha de caderno colada à sua volta, apresentando os dizeres "Pote para quem ousar falar de política nessa noite". As irmãs deram uma risadinha e chamaram os filhos para atender à porta. Os tios haviam trazido a avó, e a família estava completa para aquela noite. Renato foi o primeiro a perceber o pote e pediu do que se tratava aquilo. "Falou de política, tem que pagar R$ 10 pro pote", respondeu Pedro Paulo, que procurava um canto da mesa para se sentar. Pois bem, deixemos a política de lado nessa noite tão linda. Afinal, as coisas vão muito bem. Não tem nem do que se falar no nosso país. Pedro Paulo e Maria reviraram os olhos, e como ambos sentaram ao lado de suas mães, receberam um leve chute no joelho em troca. Me passa o frango, Renato. Tu gosta de um franguinho mesmo, né, Marco? Vá cagar, homem. "Olha o jeito de falar na mesa, hora de comer é hora sagrada", esbravejou Dona Gertrudes, que só se pronunciava para repreender os filhos. Maria, olha o cabelo em cima da comida, minha filha. "Fica aí, é problema meu, sou eu que tô comendo nesse prato." Maria Rita, trate de se ajeitar e responder sua mãe direito. "Quem foi que colocou uva passa na farofa? Quem, hein?" Deixa de ser infantil, Pedro Paulo. Essas crianças de hoje em dia são tudo meio fresca. Você tem que agradecer por terem mães tão tolerantes. Nossa mãe aqui não ia deixar passar uma reclamação dessa. "Também, vocês tudo eram umas pestes, você principalmente, Marco. Se a vovó falou, tá falado. E o que tem a ver não gostar de uva passa com ser fresco, hein?" Quem fica cheio de mimimi que nem essa esquerdalhada só pode ser uma coisa. Paga Paga 10 10 reais, reais, Marco. Marco. Gritaram as mães em uníssono. Silêncio se fez na mesa enquanto Marco resmungava ao tirar uma nota de R$ 10 do bolso para depositar no pote.
Cláudia e Anastasia estavam orgulhosas da solução que encontraram para o problema político da família, mas não havia hipótese no mundo que as prevenisse do que estava em andamento. Interessante você falar disso, tio Marco, porque você acertou duas coisas agora há pouco, respondeu Pedro Paulo, se levantando da mesa. Pedro Paulo, senta aí, guri. Não vai falar besteira que eu vou te fazer encher esse pote. Anastasia ameaçava, mirando um olhar preocupado para o filho. Não se preocupe, mamãe. Enche esse pote com orgulho. Só espere um pouquinho que tem alguém na porta esperando. Dizendo isso e deixando todos aturdidos, Pedro Paulo saiu em direção à sala, enquanto a campainha tocava. Ouviu-se a porta abrindo, uns burburinhos na entrada, e em questão de segundos, Pedro Paulo estava trazendo uma cadeira de plástico, colocando-a a seu lado na mesa, para que o jovem garoto de cabelos cacheados que chegava se sentasse. Mas o que é isso? Que história é essa de trazer amigo na ceia de Natal da família? Perguntou Renato. Ele não é um amigo, responderam Pedro Paulo e Maria Rita em uníssono. Os primos trocaram um olhar divertido. Que é isso então, hein, Pedro? Foi a vez de Marco perguntar, com um olhar furioso. Filho, o que isso significa? Exatamente o que o tio Marco falou. Coisa de esquerdalha e fresco. Conheçam Bruno, meu namorado. A sequência de eventos se deu rapidamente. Tanto Ricardo quanto Marco engasgaram com a revelação, enquanto as mães suavam frio de preocupação. Pedro e Maria riam maliciosamente, enquanto Bruno acompanhava as mães ao suar frio e batendo a perna de tanta ansiedade. A reação surpresa, no entanto, veio de Gertrudes. Oh, mas que menino mais bonito! Bonito, mãe! Bonito! Como é que a senhora pode dizer uma coisa dessa desses dois? Travejou Marco. É lindo mesmo. Olha esse cabelo cacheadinho. Sempre quis que um de vocês tivesse cabelo assim tão bonito. A senhora só pode estar louca. Não tá vendo essa barbaridade? Foi a vez de Renato alterar o tom de voz. Não tá vendo que são duas bichas que estão se sentando na mesma mesa que a gente? Isso aí é falta de laço por parte da mãe. Anastasia sempre foi a mais molenga de nós quatro. Anastasia começou a chorar com o ataque do irmão. Cláudia foi lhe acalmar enquanto gritava para que Renato e Marco calassem a boca. Ah, mais molenga dos quatro, você diz? Engraçado que foi o que sempre pensei de você e Marco. Dois pra nada que ficavam coçando o saco o dia inteiro. Nem pra pegar numa vassoura pra limpar a casa. E tão aí, crescido, metido em política. Nem um netinho deram pra mim. E acho que podem vir no meu aniversário, na casa das tuas irmãs, falar desse jeito delas, dos filhos delas. Eu e Marco ralamos muito nessa vida, mãe. Você não tem ideia do que passamos. Mas se ralaram foi fora de casa, que pra família nunca ergueram o dedo. Quer dizer, erguem o dedo o tempo todo, pra apontar aquilo que não gostam. Quem é que são vocês pra dizer o que é certo e errado? Meu neto lindo tem um namorado mais lindo ainda, e daí? Nessa casa, nesse dia, o que me importa é ter minha família feliz. E pelo visto, vocês dois não pensam da mesma forma, Tá certa, mamãe. disse Renato. Não pensamos do mesmo jeito de gente assim. Finalizou Marco. Os tios se levantaram e saíram da casa, resmungando que a família Santos já não era mais a mesma, sem sequer agradecer pelo banquete do qual já haviam aproveitado. Seguiu-se um longo período de silêncio por parte das mães. A única que não ficava quieta era a dona Gertrudes, que queria saber tudo do Bruno, o lindo menino de cabelos cacheados. Passou-se um tempo da choradeira, os xingamentos, e quando se percebeu, todos estavam interessados em conhecer o convidado inesperado com quem Pedro estava de mãos dadas. Em certo momento, até mesmo o pote da política sumiu da mesa, surrupiado por Maria, que precisava muito xingar o presidente em apoio ao medo que o primo passava todos os dias. As mães não ligavam mais, muito menos a avó. Aquela agora era uma noite familiar, na véspera de Natal, aniversário de Dona Gertrudes, uma legítima noite feliz. Pra mim, a minha parte favorita foi quando ela fala que queria ter um filho com cabelo cacheadinho. E achei muito real isso aí, porque porque Isso é eu verdade. nunca vi, cara, como existe esse fascínio de cabelo cacheado, assim. Já vi, tipo, a minha mãe e, sei lá, minhas tias e tal, ver uma criança com cabelinho loiro, cacheado, pronto. Não sei se é porque se é É porque um os anjo anjos. de pessoa, né, cara? Exato, é. Tão lindinho. Eu preciso trazer foco ao ponto alto da leitura aí, que foi o Otávio interpretando a avó. O ponto alto da leitura, com certeza. Muito bom, né? A dona Gertrude.
Eu me diverti bastante escrevendo essa Mas história. eu tenho que criticar que, puta merda, é difícil acompanhar essa história, porque é tanto nome, tanta. Minha nossa. Sim. Um curto espaço de tempo, né? Eu acho que eu literalmente precisaria fazer um diagrama pra entender quem que é quem aí. Uhum. Precisava Mesmo mais. com você narrando, filha de não sei quem, e neto, e pá, e tal. É muito nome, cara. Mas eu acho interessante que isso passa o caos que é normalmente noite de Noite Natal, assim. familiar, né? Uhum. Sim, isso sim, isso sim. E o pior é que isso foi um pouco proposital, porque eu tava até pensando em adicionar mais uns diálogos, só que já tava meio longo o texto. De tipo, as mães errando o nome dos filhos. Sim. Ia ter Assim, mais filhos. Ontem, por a minha exemplo, avó faz isso, cara. Troca o nome Então, dos eu netos e tava tal. com. A minha namorada tava num ensaio fotográfico, ela tava tirando foto de umas crianças e os pais erravam o nome dos filhos e falavam: o Miguel, não, você é o Felipe, não, é o Rafa. E era muito engraçado, tipo, porque realmente era muita criança e era muito engraçado ver isso de família trocando os nomes e tal. É divertido. Sim, e outra E... que era boa era. Que também já me aconteceu, que é a mãe errar o nome, tipo, da namorada. De usar o Ih, nome da rapaz! ex. Esse é bom, hein? Acontece. Nossa, Eu aconteceu muitas Acontece. vezes. Levou alguns anos pra minha mãe aprender o nome novo. Um garoto que sempre trazia uma namorada nova pra casa. Pior que não, é. E- Aquela história é Mas era literalmente engraçado. e as namoradinhas, Das cadê, né? E as namoradinhas. É, namoradinhas. Faltou esse Não, diálogo mas também. eu cumpri esse papel, sim. pode É. deixar. Uhum. Eu comprei o bingo ali, né? Surrupiaram o pote, revelação bombástica, só faltou morrer, Ah, não, gente. o pote não, porque Não, era um não objeto vale, né? valioso. Tudo bem que tinha, Não, tinha não, 10 não reais vale, dentro. não, Otávio. Aí é chitando. Tá chitando R$ 10 isso hoje aí. em dia vocês não acham É, valioso. você compra um Um tomate, café. cara. Um Mas, café talvez não, mas um tomate sim. mas você meio que furou o principal, que era não falar de eleições brasileiras. Não, não, Mais ou não, não, menos, não. mais ou Não menos. girar em torno. Não girou em torno. É, Mas foi a piadinha ali. Porque eu quis fazer como se fosse um Natal, tipo, agora, né? Eu Nesse até mês de pensei. dezembro de Uhum. 2021 mesmo. Sim, Uhum. sim. Não tem como não ser, né, cara? Daí eu fiquei pensando naquela ideia dos potes de xingamento e tudo, né? Isso aí é uma Que... coisa pra mim muito de cultura americana. Eu nunca Americana, atingi aqui né? no Pois é. Brasil. A gente tem o Mas como, square jar em inglês. como a gente já tá Mas todo tá em alta, metralhado, né? tá em alta. Uhum. A cultura estadunidense no Brasil é. Pois é, né? Em alta, né? Desde 1700. Mas eu me diverti bastante escrevendo e fazendo esses filmes escrotos e tal. Vários retalhos de coisas reais, né? Com certeza, né, cara? Ainda mais aqui do grande sertão interiorano nazista. Então, Socorro. Mas foi bem divertido escrever os diálogos e colocar como o Hobbes falou, né? Esse caos da noite familiar, né? Que é um reclamando de um lado, o outro falando sim. no outro. E aí acabar nessa grande revelação. Eu acho que só faltou uma parte que imagino que é por toda a família, né? Que é a tal da oração em volta da comida e cantar Sim, parabéns pra sim. Jesus e não sei o Me que, né? passou despercebido e eu lembrei, acho que foi na tua história, acho que eu Sim, lembrei tem disso. É. oração. Passou despercebida essa pra mim, verdade. Mas só isso, não sei se vocês têm comentários ou perguntas pontuais a respeito da Ah, história. não, eu ia até perguntar o quão disso é retalho, né? Mas eu também usei Hum. muito de retalhos pessoais na minha história, então. O mais verídico ali é o. Minha mãe faz aniversário no Natal, né? Uhum. Não é a minha avó, Inspirado em fatos reais, né? não é a minha avó, né? Mas é as coisas que a gente adapta. E daí do comentário das duas irmãs, deve ser bom fazer aniversário, e a irmã falando, não, mas ela ganha só um presente, que é o que a minha mãe passa mesmo, né? O pior é que isso deve Uhum. ser uma bosta, cara, porque eu tenho uma amiga que ela faz aniversário na virada de ano. Nossa senhora. Então, é. É um presente de Natal e é isso aí. Cara, é um presente pro Uhum. mês inteiro, né? E foi. Triste. Mas e também uma sensação que eu quis passar muito é das mães e os panos quentes, sabe? Tentando fazer com que tudo Sim, seja isso é foda, cara. o mais tranquilo possível e que não tenha chance de dar briga, qualquer coisa. E aí Sim. inventa a história do pote e na mesa tenta Sim. deixar, deixa disso. É, assim, Isso é eu foda vi mesmo. famílias fazerem coisas, não exatamente do pote, mas tipo isso, né? Não se fala de política, De sabe? política, né? Uhum.
E aqui, assim, é uma coisa foda, porque é um momento do ano que todo mundo sente a obrigação de, precisa reunir toda a família, né? Aquela Sim, questão da sim, ceia cara. natalina. É E aquela aí, às vezes, questão, se reúne com os parentes que não se dão mesmo, cara, é um né? conforto muito artificial, né, cara? Só das Uhum, pessoas estarem ali não quer dizer que, né? que se dão, né? Uhum. Mas foi bem divertido colocar, misturar esses detalhes. E, assim, como eu falei, eu gosto do Natal, acho divertido a época do ano. Eu gosto só da Ah, vibe que passa o da Natal, vibe, mas o né? Da resto. vibe, é. Isso aí. Da vibe. Eu gosto só das luzinhas. As luzinhas é bonito É, também. isso É, também é casa algo agora que cheio de eu falei LED. na minha história, que eu gosto a, a climatização natalina que traz, né? Mas Otávio, você teve alguma técnica, alguma preocupação assim na hora de fazer por ser muitos personagens? Ou você meio que tacou o foda-se só e foi. Eu meio que taquei o foda-se, isso como diz a expressão inglesa, né? Me mordeu na bunda mais tarde. E foi a questão de que, tá, tem o Marco e o Renato, e eles viraram, tipo, Miguel e, e algum outro nome ali no meio, que na releitura eu tava vendo que, tipo, eu tinha enfiado um Miguel no meio da história. Daí o Miguel umas horas era o Marco, umas horas era o Pedro Paulo, aí foi aquilo, tipo, como eu fui fazendo os nomes na hora, e não prestando a devida atenção, acabou se jogando contra mim depois. Mas eu tentei deixar o máximo possível cada um com a sua voz distinta, né? Nesse curto Uhum, período de tempo. Aí vocês têm que me dizer o quão bem sucedido foi isso, porque tem aquela parte de diálogo mais corrido que não tem indicação de quem é quem, né? sim. Mas eu tento deixar de tipo, a mãe chama o nome do filho, chama atenção, o tio fica fazendo piada idiota, só faltou pavê pra comer ali no meio. Sei que vocês me dizem se ficou mais, se ficou bem distinto a voz dos personagens, ou quem sabe um pouco mais de tempo, ou até um pouco menos de personagem, né? Até o João É, comentou. eu acho que é um espaço pequeno pra muito personagem. Então você teria Uhum, que talvez colocar mais descrição, porque também é difícil uma Acompanhar, cena. né? Tipo, jogar numa cena do nada assim, né? É difícil mesmo ter tipo, teria que ser uma coisa desenvolvida ao longo antes deles chegarem ali na cena, eu acho, pro leitor ter uma noção melhor de quem é quem, assim, né? Sim, sim. Isso é uma dificuldade, principalmente escrevendo conto, porque, Deus amado, é um espaço curto de tempo, e às vezes a gente se empolga e faz um negócio muito longo, e principalmente para a gravação do podcast Sim, daí você tem que usar isso aí, tem que usar a descrição de disse Anastácia, sabe? De respondeu Pedro Paulo, e tipo, ficar uhum. usando isso em toda a é, frase, é, ou usar na frase também o nome, né? Um chamando o outro pelo nome, assim. é, É, que acontece em várias passagens, né? eu tenho pegado um pouco de ranço desse disse fulano, disse Eu tento ciclano, evitar também. porque fica truncado, fica. Por isso que eu gosto de peça de teatro, é o nome do personagem antes da fala. É, é muito mais fácil, né? Mas fora isso, assim, fora uma lapidação, como até mesmo tu sugeriu, às vezes de colocar, às vezes, um diálogo do tio antes deles entrar, né? Alguma frase que eles são famosos, algum comentário que eles são famosos por fazer, e eles entrando na casa já fazendo esse comentário, né? Uhum. Por exemplo, sei lá, o Marco é o que sempre fala de política, porque ele é o primeiro a chegar na casa. Não, o Renato sempre fala de política, porque ele é o primeiro a chegar na casa e questionar o pote, né? E o Marco vai meio que na mesma onda, porque ele vai dizendo que não tem problema no país, né? Uhum. Mas Mas queria destacar Opa. também a cacofonia da expressão vá cagar, homem. Uhum. Que é uma Por isso que eu expressão quis falar outra muito. vez até. É muito da nossa região ali, né? Uhum. Eu sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul, bicho. Se a A minha sua terra tem o terra tem um céu céu azul. azul, não sei dizer E quão azul esse céu. tem uma outra Olha, ele tá bem expressão. azul agora. Tem uma outra Hum. expressão que é irmã dessa, que uma vez eu lembro que eu usei num conto que eu escrevi e eu dei pro amigo ler, e daí
Ele criticou dizendo que era uma expressão muito regionalista. O amigo era de Qual Floripa, né? expressão que era, perdão? Então, é vá cagar no mato. Ah, sim. É muito regionalista ou você que está muito fechado na sua bolha? Né? Ah, eu não me importo muito com essa questão de regionalismo. Não, Tipo, depende do personagem, depende do lugar, depende né? do Mas, personagem e de onde a história se passa. Pra mim é uma noite natalina sulista aqui. sim. Uhum. Então é isso, meus caros. Da noite feliz. Uhum. Vamos então para Um Estranho no Ninho com Jack Nicholson. Carlos parou em frente à ostentosa porta branca, as mãos suadas, procurando por algum sinal da campainha. Com muita naturalidade, Flávia levou a mão à aldrava dourada e bateu 3 vezes. Só então o rapaz tomou conhecimento do que achava ser um enfeite. Uma argola com motivos florais e ideogramas asiáticos que pendia da boca de um tigre dourado com dentes cerrados e olhos esbugalhados. A tia Louise trouxe de Jacarta. Explicou Flávia com um risinho. Supostamente pertenceu a um antigo príncipe. Ela adora contar essa história. Uma mulher muito jovem com uniforme preto abriu a porta e, com um aceno de braço, convidou o casal a entrar. Carlos tentou cumprimentá-la, mas ela tinha a cabeça baixa. Havia quase 2 anos que o rapaz namorava com Flávia, e ele já conhecia boa parte dos parentes dela de almoços e jantares em restaurantes chiques, mas essa era a primeira vez que vinha na casa de um deles. E pior, para o Natal. Carlos ainda estava aturdido com o aspecto de palácio do século XVIII da mobília quando ouviu uma voz rouca ressoar pela imensidão do hall de entrada. Olhem se não é a minha sobrinha favorita, disse uma figura descendo a escada de mármore com balaustrada dourada. Ela usava um vestido longo, vermelho escuro, e ao redor do seu pescoço muito branco pendia um colar com um rubi imenso. Ça va, ma chérie? Perguntou Louise, pegando na mão de Flávia. Très bien. E vous? Respondeu a sobrinha. Magnifique. Et le garçon? Carlos, não é mesmo? Ela estendeu a mão, coberta por uma luva da mesma cor do vestido. Digo sim, boa noite. O rapaz pegou a mão, mas ao ver que ela mantinha-se estática, percebeu o erro e baixou a cabeça para beijá-la. Seus lábios mal tinham tocado o tecido fino quando a mulher retirou a mão. Nesse momento, um homem uniformizado se aproximou, carregando uma bandeja de prata com 2 taças. Flávia pegou uma e Carlos imitou. Era um líquido rosa claro, e o rapaz conseguiu identificar pedaços de morango e alguns mirtilos flutuando no meio das pedras de gelo e cobertos por uma fina camada de espuma. Flávia tomou um gole e entregou a taça para Carlos. Tia, preciso ir ao lavabo. Já volto. Oui, oui, disse a tia com um sorriso. Alors, Carlos, minha sobrinha disse que estás no último ano da faculdade. Qual era mesmo o curso? Economia? Filosofia. Ah, Mas sim, último ano. Finalmente. aham. Em qual faculdade? Estadual. Ah, E o Jean entrou na faculdade esse ano, né? Jean. Oi? É Jean, não Jean. Jean Philippe. Mas sim, entrou esse ano. Desculpa. E onde é que o Jean tá estudando? University of Cambridge. Ah, É onde os amigos dele estão. E como temos o apartamento lá, foi mais fácil. Flávia voltou, para o alívio de Carlos. E os três seguiram para a antessala onde os outros convidados aguardavam o jantar, todos com drinks na mão e sorrisos no rosto. Ao fim de 20 minutos, Carlos estava exausto. Entre ouvir o tio Dennis, que trabalhava na Faria Lima, e a prima Vic, que era CFO de uma fintech prestes a abrir IPO, já tinha usado toda a sorte de interjeições para fingir interesse ou admiração, enquanto tentava ignorar os ocasionais olhares de pena ou desprezo que recebia. A única pessoa que tinha demonstrado um pingo de interesse em Carlos era Alberto, um cara de 57 anos que tinha casado com a prima da Flávia, Camille. Ele adorava filosofia e sabia o suficiente para ter uma conversa séria sobre o assunto. Não era o tipo que tinha lido O Mundo de Sofia e se achava o sabichão, como muitos que Carlos conhecera. Carlos e Alberto estavam no meio de uma discussão sobre Nietzsche quando o barulho da prata ressoando no cristal chamou a atenção de todos. O jantar teria início. Uma a uma, as pessoas largaram suas taças nas bandejas que apareciam magicamente ao seu lado e se dirigiam para a grande sala de jantar. Uma mesa gigantesca ocupava o centro do salão, coberta por uma toalha de tecido finíssimo cor de pérola, com bordados natalinos em vermelho e dourado.
Janelas enormes ocupavam quase a totalidade do pé direito, ostentando uma vista para o jardim verdejante com uma fonte de pedra, todo iluminado, incluindo um enorme pinheiro enfeitado. Na ponta da mesa estava sentado o patriarca da família, Pierre Laurent Leblanc. Era um homem pequeno e de aparência frágil. Tinha os olhos claros, muito fundos, salientados por sobrancelhas brancas muito grossas, e a pele parecia escorrer do seu rosto como cera de vela. Quando Carlos tentou cumprimentá-lo, o velho apenas olhou com desdém e o ignorou. No meio do jantar, Carlos encontrou uma brecha para ir ao banheiro. Apesar de Flávia ter lhe explicado onde era, logo o rapaz se viu perdido no meio de tantos corredores cheios de retratos de pessoas velhas. A primeira porta que tentou estava trancada, e quando abriu a segunda, imediatamente desejou não tê-lo feito. A sala era uma espécie de depósito pequeno, e lá dentro Carlos se deparou com Wallace, marido de Louise, com as calças completamente arreadas. Um segundo par de olhos arregalados surgiu do meio da escuridão, e Carlos viu a figura de uma mulher curvada na frente de Wallace, segurando a saia erguida. Era Vic, a sobrinha de Louise. Desculpa, eu só tava procurando o banheiro. Foi tudo que Carlos conseguiu dizer. Wallace fuzilou ele com os olhos e passou a mão sobre os lábios imitando um zíper. Carlos assentiu, fechou a porta e voltou direto para a mesa de jantar. Tá tudo bem? Você tá pálido? Flávia comentou. Tudo sim. Acho que comi demais, só isso. Ao fim do jantar, quando todos já estavam embriagados e com os estômagos estufados, começaram os brindes e discursos. O primo Jean ligou por videochamada para desejar a todos um Feliz Natal, direto dos Alpes suíços, onde estava com um grupo de amigos. O tio Antoine foi um dos primeiros a falar. Apesar de ser o padrinho de Flávia, Carlos tivera poucas oportunidades de estar com ele, já que ele tinha se mudado de volta para a França há alguns anos. Hoje é um dia para celebrar a gratidão, ele começou. E eu, assim como todos vocês aqui, tenho muito que agradecer. Hoje é também o aniversário de 20 anos de um acontecimento trágico. Um acidente que tirou a vida de duas pessoas que eu amava muito, Cláudia e Martin. Vocês sabem como foi difícil para mim, perder ao mesmo tempo um irmão e uma amiga da vida toda, uma amiga que cresceu comigo. Não só isso, mas... Parecia que todos na sala tinham aprendido a respiração, ouvindo atentos. Algumas lágrimas escorriam, copiosas. Flávia permanecia impassível. Desculpem, eu fico emocionado sempre que me lembro. Para mim foi muito difícil. Sempre me senti culpado por eles estarem com o meu carro naquele dia. Mas ao mesmo tempo, o destino, tão cruel para uns, me presenteou com uma dádiva. Nesse momento ele apontou para Flávia. Minha vida passou a ter sentido. E por isso, sou grato. Feliz Natal a todos. Ergueu o copo. Palmas e lágrimas seguiram. Houve um brinde às novas legislações ambientais e à alta do dólar. Outro particularmente emocionado sobre a liberdade, e outro ainda à família real brasileira, que arrancou alguns risos, e deixou Carlos em dúvida se era sério ou não. Depois disso, foram abertas as portas para o jardim, e todos foram aproveitar o agradável ar noturno do verão, enquanto saboreavam doces, frutas tropicais e mais drinks. O jardim era imenso, e além da fonte central, tinha inúmeras estátuas e uma vegetação luxuriante que formava verdadeiros labirintos. Carlos eventualmente se viu mais uma vez conversando com Alberto. Estava evitando beber mais, porque não queria voltar àqueles corredores, mas a partir de determinado ponto já não conseguia mais aguentar. Você tá bem? Perguntou Alberto. Precisava ir ao banheiro, mas não queria ir lá dentro. Número 1. Carlos assentiu. Procura um lugar no meio das árvores, então. Ninguém vai notar. O rapaz achou a ideia boa e saiu em busca de um lugar. Passou mais uma vez por Pierre Laurent quando se dirigiu à parte mais afastada do jardim. Apesar de ter mais de 80 anos, o velho parecia bastante saudável. Carlos teve a impressão que o desgraçado cuspiu imediatamente depois dele passar, mas estava tão apurado que não deu importância. Por sorte, o rapaz não precisou procurar muito até encontrar um lugar. Pousou o copo no chão e se embrenhou no meio de um bambuzal. O alívio que Carlos sentiu foi tão grande que nem ouviu o barulho do seu copo de cristal se partindo. Quando olhou para baixo, a fim de fechar o zíper, iluminado apenas pela luz da lua que atravessava em meio aos bambus, o rapaz ficou confuso ao ver um brilho metálico no seu peito. Então veio a dor, seguida de tontura e falta de ar, o cheiro de sangue e um último segundo de lucidez com a derradeira realização. Tinha sido apunhalado pelas costas. Pam, pam, pam. Eu acho que essa é a dita história que vai de 0 a 100 muito rápido. Quem matou Carlos? Ai, Ai. Tots, quando que continua a novela? Só ano que vem agora?
Sabe o que é mais engraçado pra mim? Que eu tinha deixado um comentário na parte do mundo de Sofia com o emoji de faca, né? Que é o Tots, né? Criticando. Ele já não é a primeira vez que ele critica o mundo de Sofia. E aí, tipo, no final, literalmente acontece isso. Daí eu fui lá e coloquei emoji de faca de novo. Ao quadrado. Eu ia perguntar se tanto quanto o título. Eu só conheço o título, tá? Não conheço a obra, o filme, o livro, o que for. Não, não Eu tem só conheço- não tem nenhuma referência ao filme, de fato. Ah, Zero. tá. Eu O ia filme é sobre perguntar prisão. se tem alguma referência. Ou Não. se a cena do. A cena não, né? A história como um todo, mas especialmente o final, né? O que ele é apunhalado pelas costas. Se tem alguma referência ou se tem alguma forma de nós sabermos, assim, indicada no texto, tipo, o que foi ou por quê. Ah, Quer dizer, tem, mas é bem obscuro, é bem difícil de hum, encontrar. ok. E ao final desse debate você irá nos Tipo, revelar quem é o sim, assassino? sim, eu vou Quem matou revelar. o Linneu? Tipo assim, eu acho que se vocês lessem várias vezes e ficassem colocando, tipo, quem são os possíveis, eu acho que chegavam lá, sabe? Sim. Ahn, Isso é muito. Vocês assistiram Knives Out, por acaso? Então, eu ia falar isso, esse é o meu comentário. Né? Knives Out, qual que é esse? Entre facas e segredos. Isso. Acho, É um filme que é. Who A, done it? É. é, a história é baseada naquele jogo detetive, sabe? Uhum, ah, Foi uma família rica, assim, tal, e daí tem um assassinato, e daí, quem que é o culpado? isso. E daí todos da família têm alguma razão pra Uma... serem suspeitos, assim. Eles dão um motivo pra ser o culpado em si. Uhum. hum, É bem legal o interessante. filme. E Uhum, o elenco é bem massa também, é bem foda o elenco. uhum, E vai ter um segundo filme também, sim. aparentemente. Uhum. Mas ele é. Então, eu ia falar, esse teu texto me lembrou muito Entre Facas e Segredos, principalmente pelo final, né? Pelo clima de, tipo, tem tantos personagens, quem foi que Uhum, apunhalou o uhum. Carlos? Uhum. Todos têm alguma interação razoavelmente importante com o Carlos em algum momento, né? Uhum. Eu diria que até então o mais suspeito, assim, dado uma olhada por cima, poderia ser o Wallace, né? É. Mas eu acho Ah, que, como o Tots falou, que é muito sutil, eu acho que é só pra despistar. muito red herring ali. Uhum. Mas até o velho, cara, é um belo suspeito. Porque, ele é Uhum. todo jovial ali e blá, todo saudável, perambulando misteriosamente pelos jardins às escuras, sei lá, mas sigamos, então. Eu acho que a resposta tá naquele parágrafo aqui, ó. Que ele já não aguenta mais as discussões da família e vai descrevendo vários parentes ao mesmo tempo. O tio Denis, que trabalhava na Faria Lima, a prima Vicky e tal. Eu acho que a resposta tá por aqui. O que você diria, Tots? Tá quente ou tá frio? Tá frio. Ih, rapaz. Então. Ah, Mas assim, é um Então. personagem que tem nome no texto. Tá? hum. mas espero que sim. LeBlanc, Senão ia ser muito. LeBlanc. Ó, vamos começar pelos menos prováveis, dado alguma coisa superficial da Ou história. será que é A porque eles são Flávia e o menos. Alberto, né? São os menos suspeitos, eu Mas será que diria. por ser os menos suspeitos não são Aí exatamente que eles o tá. Eu culpado? falei, vamos começar pelos menos suspeitos. Flávia está há 2 anos namorando e só agora levou o namorado pra casa dos parentes. Suspeito. Ai, ai. Dá pra ficar o dia inteiro nessa brincadeira aí. Tem a tia Louise, que só é, como se diz, Nojenta? nojenta, Olha. boa resumida, ela só aparenta ser nojenta. Quem mais demonstrou desdém pelo cara foi o ancião mesmo, cara. LeBlanc. O Foi o, LeBlanc. é, Pierre Lohan. o Pierre Lohan. Sim, O assim, LeBlanc é E, proposital? depende do que. É proposital pelo significado, não por ser alguém Tá. O que é o significado nesse é caso? branco. Literalmente. é, Ah, tá. Blanc é. É que eu lembro que É LeBlanc é o branco. nome de um café em algum jogo. Ou acho que Provável. até no Persona Acho que 5, acho que Café? é. Café tipo um local? É, Tá. LeBlanc Persona, será? LeBlanc é o nome da cafeteria do Persona 5, é Hum. verdade. Mas assim, a Flávia eu não quis colocar ela como suspeita em nenhum momento, assim. Sim. Até porque, tipo, ela poderia matar ele supostamente em casa, se ela queria. Ali só se ela É, quisesse culpar alguém, outra pessoa, né? Pra ela matar nessa Uhum. festa. Mas quem é O, o quê? o Wallace fica mais óbvio por ter pego ele, né, no flagra ali.
Uhum. Com a mão na massa. A mão na massa. Mas vai lá, Tato, você ia revelar. Sim, quem são supostamente os suspeitos? No caso, são as pessoas que interagem. Tem o Wallace, tem a Vicky. É, a ah, Vicky também, bem lembrado, bem lembrado. tem a. Porque. Assim, o Wallace, né? Porque foi visto cometendo traição. A Vicky, porque ela tá com. Prestes a ter algo importante da empresa dela, que vai abrir IPO, então, tipo, qualquer escândalo público seria ruim pra ela. Uhum. Então ela tem esse motivo. Aí tem a Louise, que teria o motivo, né, dos ciúmes, supostamente, se ela descobrisse a coisa do marido, se ela soubesse. Depois. Não, mas peraí, mas como assim esse é o motivo da Louise? É justamente o fato dela. O que teria a ver ela matar o Carlos se ela não sabe que ele sabe? Ou ela sabe que ele sabe? Aí que tá. Não, desculpa. Não, sério, não tem nada a ver. Eu viajei A Louise é no a que eu falei. esposa do Wallace. Sim, a Louise é a esposa do Eu Wallace. acho que é um subplot que foi Não, apagado. não, Isso não. daí. Isso fui eu viajando, eu confundi aqui na. Trocou o nome? É, O ela. Não, ela Antoine. só não gosta dele. Né? É isso. É, ela só é nojenta. É O só nojento. Antoine, O eu achei Antoine. muito estranha a fala dele, O cara. Antoine é o Cara, padrinho, ele é outro suspeito. Ele é o padrinho. ele é. Então, Da, eu não da entendi, Flávia. não ficou muito Ficou óbvio. meio no ar, ficou meio no ar. Então pode muito bem ser ele. Pode muito bem ser Porque, ele. porque ele tava contando a história lá da morte, É. de duas pessoas ali, da Cláudia e do Martim. E aí, tipo, a Marta. Flávia tava nervosa Uhum. enquanto tava, tipo, Passível, né? ficou meio no ar. No ar. Sim, ele é o quarto. Uhum. Ah, só pra enterrar todos os suspeitos. O Antoine, que é o padrinho. Quinto, o Jean-Pierre? patriarca da família, Jean-Pierre não, o o Pierre, né? Pierre Laurent, que, Pierre. que é um escroto ali e velho, né? E é tipo, eu coloquei essas cenas também porque, tipo, imagina, porque um velho normal tipo, foda-se, né? Os velhos tá com foda-se. Param de tomar banho, começam a mijar na rua. O que um velho milionário, bilionário faz quando ele é velho? Faz o que ele quiser. E o que ele quer é outro nível de coisa, né? E o Alberto também é um suspeito, porque se vocês verem, o Alberto é quem diz pra ele, pro Carlos, Verdade. aonde é pra ele ir fazer xixi. É. Pode ser Então, um complô, então. e ele vê o Lohan a última vez. Então, tipo, supostamente aqui pelo final do texto, fica. Eu acho que os mais suspeitos ficam pro final o Alberto, o Lohan e o Wallace. É muito engraçado o Toto falar, eu acho que fica, né? Porque ele sabe quem é Não, Eu acho não, eu acho que eu eu quis acho que deixar. fica, quer dizer que quer aparentar. É, Quer é o que eu dizer. quis aparentar. Mas sim. No fim das contas foi o Jean. O Jean tava Lá dos escondido ali. Alpes O Suíços. Jean tava escondido no matinho, nem tava. A vida dele é um Na real, fracasso. cara, é óbvio que foi o Jean, porque o Carlos errou o nome dele, cara. A Uhum. pronúncia. Então Não, esse é um crime esse é o, não, inaceitável. esse é o motivo da Inclusive, Louise. Inclusive, parabéns, esse diálogo é muito bom, o Ah, Jean. É Não é muito, Jó, muito real é aquele Jó. diálogo. esse diálogo foi o que originou a ideia do texto, na verdade, porque foi assim, Sério? eu Meu tinha, pai amado. eu tava ouvindo um podcast que se chama O Rapto da Amarelinha, que é sobre tretas políticas do futebol e fala muito sobre o João Avelange, que foi o presidente da CBF, presidente da FIFA por muitos anos. E, e daí eu descobri que o João Avelange, na verdade, o nome dele era tipo Jean blá 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 Avelange. Ele é francês. Ele nasceu. Ele acho que chegou a nascer na França e se mudou pro Rio de Janeiro muito criancinha, assim. E depois ele trocou o nome pra João. E. Coitado. E. Quer dizer, não sei se ele trocou de fato ou se as pessoas chamam de João, mas tipo, Jean virou João, né? Porque ninguém sabe falar Jean, né, no Brasil. E daí eu contei isso pra Lígia e ela me falou de um filme que ela viu que se chama Casa Grande e que tem uma cena nesse filme que é tipo pequeno burguês brasileiro assim e tem uma cena assim que a mulher alguém fala do que o filho dela se refere a ele como Jean e ela fala não é Jean é Jean e daí eu achei genial isso e daí fiz o diálogo Uhum. repetir esse diálogo isso bom toda a situação ali né dela meio que humilhando o guri. Sim. Carlos. Mas é engraçado que ela não fala o que o João tá estudando, né? Só Não. falar, né? University of Cambridge, tipo, Uhum.
Só por isso já é superior ao seu curso de filosofia na estadual. University of Cambridge, otário. Mas você usou várias tropes que até no filme que o João citou, né? O Entre Facas e Segredos, é bem explícito, várias tropes. A menina rica que se casa com o cara de humanas, que vem de uma Uhum. família comum, e daí a família dela é tudo uns magnata, cada um no seu estereótipo de magnata, né? Uhum. É a trope pro assassinato. Fica aí a recomendação Bom, do filme. Tá? E daí Recomendamos. na minha primeira passagem, o texto não era sobre um assassinato, porque eu cheguei, tipo, Uhum. os textos estavam quase igual até chegar ao ponto do jantar. E daí ali eu não sabia o que eu ia fazer, eu fiquei travado muito tempo ali. E aí, a princípio, porque assim, quando eu tive a ideia desse desafio, eu tava assistindo Succession, que é pra quem não viu, é um seriado que é sobre pessoas bilionárias tendo problemas de pessoas bilionárias. Que é tipo treta de o dono, Uhum. o velho, o patriarca tá meio que quase morrendo e os filhos ficam brigando pra ver Uhum. quem que vai suceder ele. E ficam se fazendo esquemas, Então. assim, né? E aí eu queria fazer, e eu tava querendo fazer um diálogo meio que nisso, assim, né? Fazer essas tretas de família no diálogo. E aí acabei decidindo fazer o patriarca fazer um discurso no final do jantar que era meio inspirado num personagem do Succession, que é um velho que Não, mas acaba. espera aí. O O discurso não é do discurso não patriarca, foi né? do patriarca. Não, foi a parte que eu joguei fora, porque eu escrevi isso que eu tô Ah, falando. tá, tá. Foi a primeira versão do texto. Daí eu fiz, Uhum. dele fazia um discurso que ele começava a falar que ele tava morrendo, que ia ser o último Natal dele com a família, e daí o pessoal começa a ficar emocionado, dizer que não, que ele vai aguentar, que ele tem saúde, não sei o quê. E daí ele começa a dizer que ele com os anos descobriu o que era importante na vida e descobrir o lugar da família e tal, e o pessoal vai ficando cada vez mais emocionado. E daí quando ele chega, ele vai descrever o que é a família, ele diz que todo mundo é um bando de víbora e sanguessuga. É muito Entre E, Facas e Segredos, eu acho. e, e aí e no fim ele diz que vai doar todo o dinheiro e toda a fortuna para uma instituição de caridade. E foda-se todo mundo ali, e daí todo mundo fica putaço e começa a discutir, e daí acabar por ali. Cara, é Pô, isso que você 3 tava minutos, cara, muito descrevendo bom. agora há pouco, Tots, é basicamente o Entre Facas e Segredos mesmo. Caralho. Porque a parada é a seguinte, é um patriarca tá morrendo, e aí, tipo, toda a família aproveitou Hum, da fortuna dele em algum momento. sim, isso E é verdade. a último discurso dele, ele, tipo, meio que dá na cara de todo mundo, né? Ah, você é um mer... Tipo, ah, você só é um escritor infamoso porque você pegou todo o meu dinheiro pra vender o teu livro. Você é uma empresária que não consegue sustentar com a tua empresa, precisa pegar dinheiro emprestado todo mês, não sei o quê. E aí, quando eles vão ler o testamento dele, ele deixa toda a fortuna pra cuidadora dele. Uhum. É, que é uma menina bem Que jovem. é, que é, tipo uma menina jovem que até então a família tinha como filha, né? Daí começa o plot do filme, de todo mundo indo. Todo mundo quer puxar o saco dela. Todo mundo quer dar um jeito de tirar ela da herança, né? Sim. Mas eu É fiz muito. ele meio inspirado num personagem do Succession que é um. Ele é irmão do patriarca ali da série, ele também é mega rico, só que ele meio que leva uma vida simples e ele odeia todo mundo, assim. E ele sempre que ele aparece, ele xinga o máximo que ele pode todo o irmão dele e todos os outros, assim, tipo, vocês são tudo uns Uhum. escrotos, vocês são tudo umas víboras, vocês são não sei o que, não sei o que. Uns bosta, E né? ele tem um outro personagem da série que tem direito à herança dele e daí ele, tipo, diz pro cara assim, ah, se você continuar trabalhando pro meu irmão, eu vou tirar a tua herança e vou doar tudo pro Greenpeace. E daí meio que inspirei nele. Só que daí eu não gostei muito, assim, de como ficou, eu achei, tipo, ah, meio sem graça, daí eu tive essa ideia do assassinato. E daí eu voltei e reformulei. E daí. Mas aí, tipo, eu queria ter tido mais tempo pra deixar Então o pobre Carlos morreu de fato. Que mais triste. fácil. Sim, morreu. E eu queria ter deixado mais fácil de descobrir, né? Colocar mais pistas pra ficar. Porque realmente ficou Fiquei muito. chateado. Oi? Do Carlos. Obscuro. Eu fiquei chateado do Carlos ter morrido. É. É. É um personagem que a gente se identifica na história. Sempre assim, né, cara? Aquela história, né, cara? Como começou, como está indo. Uhum. Tá indo bem, não. Não está, né? Tá, vamos lá. Mas sim. Bolão.
Eu e João. E aí, Ih, João? Quem rapaz. matou? Quem matou Ih, Carlos rapaz. Pereira da Silva Pinto? Vamos ver. Cara, eu não quero. Assim, como o Tossi Tem falou. que se comprometer. Tem que se comprometer. Não, sim, sim. Eu quero. Posso fazer meu caso antes, caralho? O Tots falou que deixou meio mais óbvio os últimos suspeitos, né? O Alberto e LeBlanc? o LeBlanc. O Alberto, apesar de estar aparecendo, ele não mostra razão, cara. Não mostra uma Uhum. razão. Então eu não acho que foi ele. Eu Uhum. acho que tá mais pro magnata da família ali, né? O patriarca. Uhum. Ou o padrinho, que aquele discurso ficou muito Muito zoado, né? Eu não Uhum. entendi o que tem aquele discurso, cara. Porque Uhum. ele é o padrinho da Flávia, mas. E aí? Tipo, não sei se ele tá afim dela, ele tá com ciúme do Aquele namorado. discurso é meio. É muito Pra suspeito. E explicar, a reação dela também, né? É meio que a princesa Diana, né? Ai, que pena que morreu no meu carro, um acidente. É, cara, também parece tipo novela mexicana, Isso. sabe? Ah, eu Uhum. cortei os freios do meu carro e. Ups! Uhum. Enfim. Tá, mas então quem que é a tua aposta final? Um A minha nome. aposta final. Eu acho que é o velho, cara. Eu não acho que seja ele. Tipo, Uhum. assim, analisando, mas eu colocaria no velho as minhas Tá. fichas. como assim? Eu Não é aposto ele, a é minha. tipo alguém, o velho mandou alguém. Ah, velho, pode ser Tá, muito bom. não, eu quero dizer, tipo, assim, talvez esteja muito óbvio, apareceu ali por último, ups, morri. Mas, assim, ele é muito desdenhoso, assim, Hum. então, não sei. Vicky. Minha aposta é na Vicky. A Vicky? É isso aí. Por quê? É, assim, Porra, por causa do negócio do. né? Por De causa da Mel. empresa, é isso aí, tudo Porque isso. ela é uma Escândalo, CFO. é. Ah, e CFO é ela bom. não gosta de gente pobre, cara, então tá certo, É. tá tudo certo. Olá, pobre mundo, né? Alguém tinha que ter falado isso no jantar. Bom, mas eles Ah, deram, graças a Deus, a alta do dólar, cara, então tá bem implícito ali. olá, pobre mundo, é isso aí mesmo. Então, toque. Vai lá. Tá, eu vou então explicar. Quem foi. O assassino é o Antoine, é o padrinho. Ahn, Tan, 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 tan. agora teve uma mudança que eu fiz de última hora que acho que deixou um pouco menos claro, que foi o seguinte. O Antoine foi quem criou a Flávia. Uhum. E antes eu tinha colocado pai de criação no comentário em algum lugar, depois eu tirei e só deixei padrinho. Mas aí a história que ele conta é o seguinte, e daí se essa história ficar mais clara, eu acho que talvez a suspeição dele fique mais clara. Mas o que aconteceu? Ele, que é isso que ele explica ali, que tirou a vida de duas pessoas que amava muito, Cláudia e Martin. Se vocês Pai da perceberam, Flávia. o pai da Flávia, porque todo mundo na família ali tem nome francês, né? Então Uhum. era o pai da Flávia e uma outra mulher, e ele disse que pra ele foi uma perda dupla, porque essa mulher era muito amiga dele. E, e era uma amiga que ele disse que passou a vida toda com ele. Fica a vida toda, né? É. E, enfim, depois ele acabou ficando. Criou ela. Uhum. Então a implicação aqui é que o Antoine, na verdade, ah, é, tinha um caso com a Cláudia. E Hum. então rolou uma disputa, e daí talvez eu não cheguei a pensar 100%, mas talvez a Cláudia fosse. A Flávia fosse tipo filha dele. Sim. E como ele teve uma disputa, ele queria ficar com a Cláudia e ela não quis. Ele sabotou o carro Uhum. e emprestou pro casal e o casal morreu. E ele ficou com a Cláudia, com a Flávia pra ele. E criou ela. E daí, tipo, alguma coisa. Eles não têm mais um relacionamento bom, assim, né? Então, por isso Por isso tem a essa. cara dela. Flávia É. suspeita, né? No Então, tipo, caso, ou né? ele, sei lá, ou ele abusou ela de alguma forma, ou ela desconfia de alguma coisa, mas é algo que também ela nunca contou pro Carlos, porque eles estão, sei lá, dois Uhum. anos juntos ainda. Uhum. Mas, tipo, o relacionamento deles meio que não tá mais Não vai pra É frente, né? meio muito bom. Joel e Ellie, né? É. Oi, E, Otávio? É do The Last of Us. é. Ah. E, e aí e ele é tipo maníaco possessivo, né? E ele vê Uhum. nela A a, Cláudia. a Cláudia, exatamente. E aí agora quando ele volta e vê ela com o namorado, ele fica puto É, né? e Uhum. aproveita pra matar ele. Uhum.
Agora que tu falou do nome, fica bem mais óbvio, né? Bem bolado, bem bolado. Assim, eu teria que mexer mais pra ficar Talvez mais manter pistas. aquela parte de criação Porque a ou parte ou alguém o fazer algum backstory comentário, né? é crucial pra entender, né, a motivação do personagem e Ou tal. alguém Então, fazer algum comentário e a Flávia cortar, tipo, dizer que ele não é o pai dela, alguma coisa assim, sabe? uhum. Uhum. Deixar. Porque esse Flávio Eu permanecer acho que impassível é o que dá a pulga atrás da orelha, eu né? acho Mas que tu eu, não eu acho que ele entende por tinha que quê. aparecer ali no começo, quando eles chegam na sala e começam a falar Só, com as né? pessoas. Eu acho que o Antoine tinha que aparecer, porque ele ficou meio do nada com o discurso aqui. Uhum. Sim, isso é verdade. Mas Mas enfim, o plot tá muito bom, tipo, a ideia de o também teve assassinato. o problema de que quando eu cheguei, tipo, já não tinha mais. Tava ficando grande e eu também queria acabar logo. Aí Aguardamos a no long final. novel agora, todos. É, É. mas muito que Que bom. o livro no final, claro que vai ser. O foco vai ser mudado pra personagem principal, a Flávia. Daí, a ponto de vista dela, investigando quem matou o Carlos. Mas isso aqui tudo levou só pra dizer que eu e o João somos péssimos detetives. Né? Os dois iam prender pessoas inocentes. Mas nunca Péssimo detetives inocente, né? não, Não, não cara. dei Magnata, ordem de prisão pra Magnata não é ninguém. inocente, né, bicho? Não, cara, vocês são. Eu que sou um bom escritor, porque vocês caíram nas minhas pistas. Minhas Caíram armadilhas. na. Ora, aí se não temos um Tots Christie aí. Estamos um Sherlock Holmes. Ai, ai. Mas uma outra alternativa que eu gostei é a de mais de uma pessoa estar envolvida no assassinato. Que você levantou essa hipótese ali no final. Em algum debate você levantou essa hipótese de, foi um que mandou matar e os dois tinham um motivo pra Hum. matar, né? Uhum. E outra coisa que eu Isso achei também. interessante é que, tipo, são pessoas todas ridiculamente ricas e o cara é um fudido. Então, tipo, eu acho que é de certa forma realista, porque, tipo, não interessa, eles podem sair de boa com isso aqui. Pra, E pra, ninguém vai dar a mínima. Tipo, quem vai é, dar a foda é a Flávia, porque é a namorada dele, né? sim. Uhum. E é interessante como tu deixa implícito como a Flávia, apesar, né, de falar francês, tem a família, nananana, ela tem essa parte que ela cortou o laço com a família, principalmente por se relacionar com uma pessoa que é tão fora dessa bolha, né? Fora do Uhum. meio. É. E como tu falou, né, ela cortou as relações ali com o pai de criação, provavelmente foi aí que ela cortou essa ligação com a família magnata. Uhum. Muito que bom. Nesse clima light de assassinato, então, vamos para Clarice Lispector. Opa! Ó, spoiler, Otávio. Já passava das 10 da noite e os pratos da ceia permaneciam intocados. O cheiro permeava as salas adjacentes e instilava fome em todos os estômagos vazios da família, como em toda a véspera de Natal. Tio Ricardo quis reunir a família em peso como de costume, depois que meus avós faleceram. Ninguém se sentia muito à vontade em fazer a celebração na antiga casa deles. Logo, meu tio se ofereceu como anfitrião. Minha roda inteira de primos se reunia só em datas especiais assim e em aniversários dos membros mais anciões da família. Mas agora só restava o Natal. Como primo do meio, me restava ouvir dos mais velhos sobre o casamento, ou filho birrento, ou seja lá qual era o perrengue atual no trabalho. Os mais novos só corriam pela casa e brincavam o tempo todo. Confesso que sentia mais inveja deles, desse tempo sem precisar pensar em merda e em colocar a vida nos trilhos. Mas a vida passa. Passa rápido. Paciência. Nunca fui muito de feriados e datas assim, mas um pequeno prazer que eu conseguia retirar do Natal eram as decorações temáticas. Sempre gostei das luzes, dos pinheiros e enfeites, e o pinheiro da família era sempre glorioso, para não dizer ostentador. Na casa dos meus avós, ele era todo enfeitado, enrolado em luzes e salpicado de ornamentos brilhantes. A cereja do bolo era o que ficava no topo da árvore, uma estrela feita por encomenda pelo meu avô, cravejada de pequenas fotos de cada membro da família, formando um mosaico. A última foto adicionada era do meu primo Mateus, o mais novo membro da família. Agora a estrela ficava no topo da árvore do meu tio. Não sei se os irmãos decidiram usar ela por terem mudado o local da ceia, ou se decidiram entre eles que passariam para o meu tio por ele ser o mais velho. Também não vem ao caso. Só sei que olhar para ela me fazia feliz e triste ao mesmo tempo, sabendo que não passaria mais um Natal na casa dos meus velhinhos. Perdido um pouco em pensamentos, sou tirado do transe por minha tia Rita, esposa do tio Ricardo.
Oi, Felipe, querido, disse me dando um beijo. Boa noite, tia. Ela sorria e segurava uma taça do que parecia ser champanhe. Nunca entendi como conseguiam beber de estômago vazio. Deveria ser anos de prática. Eu queria saber se por acaso aquele seu amigo, Pedro, vem hoje. Ele vem? Ela me olhava sorrindo, mas a pergunta fez um bloco de gelo cair em meu estômago. Acho que não, tia. Por quê? Ah, é que você sabe como são a tua tia Francisca e o marido dela. Eles não entendem essas ideias da juventude. Não iam gostar de ver ele aqui com você. Rita sempre foi boa em fazer malabarismos para culpar alguém. Provavelmente por ter muitos irmãos e irmãs, mas eu já havia passado por isso muitas vezes. Ele não vem, não. Eu vou lá depois da ceia só. Por alguma razão, a resposta ainda não havia agradado a minha tia o suficiente. O sorriso ficou travado, os olhos um pouco confusos, e as palavras saíam como uma gravação falhada da boca dela. Ah, é melhor assim então. Disse e se foi sem fazer cerimônia. Meus pais ajudavam na cozinha. Eu fui para um canto mais escuro do jardim mexer no celular e acabei atraindo a atenção dos meus primos adolescentes. Me viam como o primo legal, por algum motivo. Talvez por eu ser a ponte mais imediata entre as gerações. O que você tá vendo aí, Fê? Oi, Bia. Nada. Só o Twitter. Conta o que de bom? De bom nada, ela disse fechando a cara. Acredita que a mãe não deixou eu te convidar a Luana? Sério? Mas por quê? Eu perguntei, e de novo já sabia a resposta. Ela disse que podia incomodar a tia Fran, que lá de onde ela mora não tem muito disso. Ela disse fazendo aspas. Que bosta, hein? O Pedro também não vem hoje. Quando mencionei o nome, o rosto dela mudou para um sorriso largo. Mas vocês vão se ver hoje, né? Sim, eu vou na casa dele depois da ceia. Acho que depois vamos pra algum lugar ver o que tem de bom. Posso ir junto? Ela me perguntou com seriedade e uma pitada de súplica na voz. Seus pais não vão deixar. Mas eu já sou adulta, já tenho 18. Pensando por esse lado, ela tinha razão. Vamos ver, vai. A gente ainda nem sabe pra onde vai ou se vamos a algum lugar. Qualquer coisa eu te aviso, ok? Tá bem. 10h30 e finalmente havia chegado a tão esperada hora de comer. Não sem antes todos, ou quase todos, se darem as mãos e rezarem um Pai Nosso, uma Ave Maria e todo o resto. E de um bendito membro da família pregar descaradamente sobre Jesus e boas ações e como devemos ser bons com o próximo. Gostaria de um dia conhecer quem seria esse próximo, já que os aqui presentes provavelmente não se enquadram na categoria. Preces feitas, a fila do jantar se forma. Pratos se enchem de arroz, estrogonofe e lasanha. Fatias de abacaxi, folhas variadas de salada e cerejas roubadas de algum dos doces de sobremesa. Me sento em uma das mesas com meus primos mais novos, Bia entre eles, ao lado de algumas mesas ocupadas pelos anfitriões. A comida realmente está boa e eu estou morrendo de fome, então aproveito cada garfada, mas não sem ouvir das mesas vizinhas sobre qualquer merda política ou as eleições. E um amigo convidado do meu tio falando algo sobre NFTs e como isso é o futuro da economia. Dei uma olhada de lado e os olhos dele brilhavam falando que tinha comprado um macaco por $6.500. Os outros participantes da conversa balançavam a cabeça em concordância, mesmo sem entender nada. As pessoas se movimentam da mesa conforme terminam de comer e sobramos só eu e Bia. Ricardo traz uma bandeja de doces para a mesa, Comeu bem, querida? disse dando um beijo na testa de Bia. E aí, Felipão? Sim, estava muito bom. Oi, tio. Tu não adivinha o mulherão que tá saindo com o Júlio ali, rapaz? E você? Quando que vai trazer as namoradas pra jantar? Me perguntou com uma piscadela nada discreta. Pai, o Fê namora o Pedro, poxa. É difícil descrever o prazer ao ver o sorriso presunçoso se desfazendo por debaixo do bigode grosso. Ah, sim. Rapaz, você não sabe o que tá perdendo escolhendo isso aí. Pai! Antes mesmo que eu pudesse responder, o tal Júlio puxa meu tio para trás, mostrando algum gráfico de bitcoins ou algum daqueles macacos ridículos. A maioria do pessoal já está dispersa por aí. Alguns já foram embora e outros se concentram em núcleos de conversa espalhados pela casa. A sala de jantar ia estar vazias, senão por Bia e eu. Acho que vou indo, Bia. Manda um beijo pra Luana. Eu quero ir junto! Combinei de encontrar com ela lá na frente da pracinha. Combinou mesmo? Mas Ela disse que qualquer coisa o irmão dela pode me deixar em casa depois. eu vou ficar pela rua até mais tarde. Eu te trago qualquer coisa. Valeu, Fê. E me deu um beijo na bochecha. Pouco antes de sairmos, quase de fininho, olho em volta. Nenhuma alma viva sequer está ali conosco. Pego uma cadeira e tiro a estrela do topo do pinheiro, colocando com cuidado em minha mochila.
que você vai fazer com isso aí? Vou colocar uma foto do Pedro aqui. Quer colocar uma da Luana? Os olhos dela brilharam e ela assentiu. Dei uma boa noite rápida pros meus pais e saímos antes que alguém desse pela falta da estrela. Depois desse assassinato, a gente termina, né, com uma história de Roubo. aquecer o coração. Show! Roubo! Caralho, tá bom. Resumindo o texto em uma palavra. Roubo. Uma pobre família de classe média que agora tá sem estrela na Estrela árvore de de Natal. Natal. Pobre família de classe média, boa, hein? Mas vamos lá então, João. De onde surgiu essa história? Surgiu de eu vendo a proposta do exercício e falando como é que eu posso fazer alguma coisa escolhendo bem um dos temas ali. E eu pensei, poxa, eu não queria fazer ninguém morrendo porque achei, já é uma época meio complicada, não quero trazer esse tipo de tragédia ali, não. Então eu falei, seria legal roubar alguma coisa sendo roubada. E daí eu confesso que a primeira coisa que me passou pela cabeça, não pra escrever, mas a cena que... Não, roubo sim. A primeira coisa que me veio na cabeça quando algo valioso é roubado da casa, eu pensei no Dwight descrevendo aquela cena dele roubando um candelabro, não. Um castiçal muito caro de cristais, não sei o que, da Tiffany. Eu não Sabe? lembro dessa. Não lembro mesmo. É o crime perfeito, Dwight. Dá uma pesquisada depois. Que é a cena. Tá. O crime perfeito, a descrição Que do me crime veio na perfeito. cabeça. Eu não pensei em Peraí, escrever, o mas crime de a quem? ideia me veio na cabeça. Do Do Dwight, do The o Office. que ele descreve como Ele- sendo o crime perfeito. Perfeito. Eu não lembro desse episódio. Não? Sim, é uma gag bem boba. É uma gag no episódio. na Ele real. se casa com a mulher e não sei o É. que. É muito idiota. Em que temporada que é isso? Eu não sei da temporada, não, cara. Eu acho Deixa que eu já pesquisar é aqui. nas ruins. Se calhar, Não, mas se calhar foi isso então. Se calhar. se não Apaguei da tiver. memória. Dwight's Perfect Crime. Eu acho que todas as vezes que eu vi, eu acho que eu sempre desisti no final. Acho que eu nunca consegui chegar no fim. Nossa, eu acho que eu assisti 2 vezes já inteiro. Eu assisti 3, mas nunca as últimas temporadas. Não é inteiro. Se eu assisti inteiro foi uma vez, mas não lembro realmente do. Justo. Mas enfim, quando eu li sobre um objeto valioso sendo roubado, me veio essa cena na cabeça. Mas eu quis fazer mais no clima familiar mesmo e tal, então eu pensei, o que poderia ser roubado de valioso da família? E pensei, mas daí por que essa coisa seria roubada? E acabei conseguindo juntar um motivo e algo valioso que tivesse importância para a família. Eu ia fazer uma cena com o pessoal importado, mais o tio, assim, na real, vendo o negócio sumir e tal, e ficando puto, mas acabei deixando de fora. Uhum. Eu tinha pensado também em fazer a estrela ter talvez um pouco mais importância entre os irmãos, tipo, eles meio que brigar pra ver com quem ia ficar a estrela e tal, mas acabei deixando assim. Mas e aí, João, você é o primo legal? Não sei, cara. Mas uma parte ali da parte de primo é real que eu meio que me sinto meio que a conexão entre os primos de geração. Agora tem uns gaps bem salientes de diferença de idade. Eu sou o terceiro homem mais novo. E daí o segundo homem mais novo da família tem 16 anos. Então, basicamente metade da minha idade. E daí o primeiro mais novo é tipo um bebê. Tem acho que uns 3 ou 4 anos agora. Então, mas até esses meus 2 primos nascerem, né? Antes disso, eu era o homem mais novo da família. Daí tinha só meninas mais novas. Interessante. Cara, eu acho que esse é o teu texto, pra mim é o favorito que você escreveu, assim. Eu achei ele muito bom e achei muito autêntico, assim, o retrato que você pinta. Eu achei os personagens também muito bem construídos dado o tamanho do texto. E tem várias coisas, tipo, desde do cardápio ali, falando das fatias de abacaxi, cara. Isso da comida, deixa eu até levantar uma parênteses, é bem real, que é basicamente o que a gente come no Natal e Ano Novo. É, suspeitei. E o cara falando sobre o NFT, tipo, tem uns detalhes, assim, muito bons. Verídicos também, né? Sim, e agora, o macaco é um macaco mesmo ou é um NFT de um macaco que ele tava falando? É um NFT. Tá. É um NFT de um Foi macaco. o que eu imaginei, então.
Ah, sim, é verdade. Pra quem não tá dentro do negócio de saber um pouquinho o que é os NFTs, de fato fica um pouco abstrato. Eu coloquei sabendo, né, já que era um NFT de macaco. Mas muito De fato. bom. Se alguém de fora comentando, daí a família fingindo interesse em entender que ele gastou milhões de dólares em um macaco. E os gráficos de Bitcoin no final também. Sim. Eu também queria, né, ressalvar a interpretação do Tots de personagens escrotos. Do tio Sempre escroto, né? on point. Me On especializando, né, point. cara? Esse aqui tinha bigode, então eu me identifiquei com ele. Socorro. Mas eu concordo com o que o Tots falou. Esse é um dos melhores textos que tu já escreveu. Eu não sei dizer se será o melhor no momento, mas eu gostei bastante. E o final dele é bem. Coração quente. Sim, Uhum. e ficou. E eu achei o título perfeito também, com o final, assim, A ficou Hora muito da bom. Estrela? É. Talvez tenha um copyright issues aí, mas fora Eu isso, quis é fazer uma bom. referência, eu só fiquei meio assim de usar o título, porque eu acho que meio que deu um spoiler, né, do fim da história. Uhum. Porque se você vai seguir a premissa, ou alguém morre, ou algo é roubado, ou alguém revela Eu algum gostei. segredo. Eu gostei. Tipo, mesmo assim, no título ficou bom e a descrição, a família rezando, a família na mesa, aí os primos deslocados, a tia futriqueira que a tia futriqueira pra mim foi o melhor momento da história, assim. De tipo, ai, você sabe como que é teu tio e tal. E daí ela vai lá pra outra prima, usa a mesma conversa Sim, sim. e não se Tá, dá por cara, você tem algo que eu satisfeita. não gosto quando uma pessoa fala, mas você sabe que a pessoa fulano não gosta. Como se a pessoa que estivesse falando tivesse ok 100% com o negócio, né? Mas beleza. E como se importasse se fulana, né? É isso que eu quis falar ali, cara. É um malabarismo de culpa que, tipo, vou jogar a brasa pro outro lado, sabe? Então, Achei meio porra. deprimente a descrição. Só sei que olhar para aquela estrela me fazia feliz e triste ao mesmo tempo, sabendo que não passaria mais um Natal na casa dos meus velhinhos. Ah, sim. Caralho, hein? Caralho, a pessoa já enterrou os velhinhos Aqui velhos, né? não diz quanto tempo, mas, tipo, se passou uns X tempos já desde a morte dos avós, assim. Não Uhum, necessariamente um ano, mas. Tipo, esse é o uhum. primeiro Natal na casa que não é dos avós, no caso. Sim. Alguns meses, pelo menos. Mas, Eu achei também um bom equilíbrio entre descrição e diálogo. Que, uhum. ah, Normalmente o João vai mais pra um do que pra outro, né? é. Ele E uniu só o melhor dos dois teve mundos. um diálogo, só que a primeira vez me causou uma estranheza, porque foi a primeira vez que aparece a Bia. Eu achei que ela era muito Uhum. mais nova. Não sei Uhum. porque se foi algo com a forma que ela chegou falando, pra mim ela soou como eu pensei que ela tinha tipo 12 anos, 10 anos. Uhum. E aí, Talvez seja. Eu falei, o que você tá fazendo? Fez isso, eu realmente sou meio criança, de fato. Uhum. e aí quando ela chegou, que ela quer ir junto, eu pensei, tá louca menina? Que idade você tem pra ir junto? E daí ele fala, teus pais não vão deixar. Eu digo, óbvio que não vão deixar a criança dela, mas eu tenho 18. Opa. Opa! Opa. E eu gosto desse diálogo por Ai, o fator, a síndrome dos 18 anos. A fala ela, mas eu já sou adulta, tenho É. né? 18. Aham, sure, sure, é claro. E é muito legal, tipo, e o personagem, só que tipo, é engraçado que o Felipe concorda, né? Ah, ela tinha razão, mas mesmo assim, não é justificativa, tipo, Sim, sim, pois é. eu acho muito engraçado essa síndrome de, meu Deus, eu tenho 18 anos, eu posso fazer o que eu quiser, não preciso mais responder pra ninguém. Uhum. Mas é. Só que eu gostei muito da solução que você deu. Não só pelo roubo da estrela, mas por que ele tá roubando a estrela. Uhum. Eu gostei muito. Então, é Uhum. isso que eu acabei gostando no final. Eu fiz a estrela ter um significado mais importante com ele. Uhum. E daí eu lembrei, poxa, mas tem foto do pessoal da família. Então meio que é também um ato de rebeldia no final, né? De Uhum. colocar a foto do namorado ali. Então, Sim. Que não poderia estar lá, né? isso eu gostei Exatamente. bastante. Eu também fiquei bem satisfeito com isso no final. Acho que é um dos seus finais mais satisfatórios, assim, de longe. Em questão de fechar bem a história, deixar redondinho. É, porque você vê, o João muitas vezes não fecha as histórias, né? Não Ele fecha fica. Nossa, o call-out brabo agora! Mas é verdade! Você deixa muito aberto Não, normalmente as isso histórias. ouvindo de alguém que deixou um assassinato sair impune, né? Mas tudo bem. É só um assassinato de Não, gente mas rica, é é normal. verdade, é verdade. Eu sei que eu deixo um monte de história em aberto. Assim.
Mas então, foi bem satisfatório, mas o mais satisfatório é como fechou a ideia, o ato de rebeldia, Uhum, ou mostrar que, tipo, não aceitam, pois foda-se, entendeu? uhum, E porque é um personagem bem, de certa forma, conformado, assim, vou dizer, pelas atitudes dele com a situação da família não aceitar o namoro, né? uhum. É conformado porque já é um negócio de anos, dá pra entender ali, Na e real, assim, não é ele não bem, tenta não é enfrentar de bem não. frente, né? De fato não aceito, né? Mas não é que não é que ele não aceitar é agressivo. É tipo aquela coisa, tipo, todo mundo fica meio esquisito, não conseguem agir com naturalidade, Mas sabe? a Bia é mais agressiva do que ele nesse aspecto, porque a Bia teve a mãe proibindo, não foi ela que chegou e Ah, falou, sim, não, sim, não, não, sim. tipo, ali foi uma atitude do Felipe. Ele falou, não vou trazer o meu namorado por causa da minha família. A Bia não, Uhum, ela enfrenta, sim, ela se sim. indigna, É que também é mãe dela, né? E ele é é, um isso. sobrinho, daí não E tem se essa indigna diferença. com a maneira que o tio fala, né? Só que o Felipe não dá muita Bola. bola, né? Uhum. Que é aquilo, né? Tá conformado que dentro da casa dele não Ele é que ele aceita, também é mais não. adulto, né, cara, Uhum. que a Bia, então, Não né. deixa claro quanto, né? Mas ele fala que ele É, aponta é. para gerações de uns 20 e 20 poucos e anos. tantos, 20 e tantos. Aham. Mas muito bom. Mais algum comentário, Que bom, Thales? bom que vocês gostaram do texto. Não Uhum. sabia que teria sido tão bem recebido assim. Por ter ser escrito num Se Vira nos 30 ali, fiquei bem satisfeito. Literalmente segundos antes de gravar, finalizando a lapidada final no texto. É, assim, eu já tinha a ideia bem fomentada e tal, eu só não sabia bem que final que eu ia fazer. Eu sabia que ia ser uma estrela roubada do Pinheiro e tal, mas no final, quando eu pensei, nossa, fica muito bom esse final. Tipo, Mas a isso ideia do mostra final daí. uma característica dos três aqui, já puxando para a parte de falar sobre o ano, de como os três se saem muito melhor escrevendo sobre coisas que eles vivenciaram ou têm experiência vivenciando do que outras histórias, né? É que é Sim, inspiração real, né, cara, Uhum. também. Então, é verdade. Transcrevendo, tipo, não transcrevendo a realidade, mas usando a realidade como base para criar os uhum, cenários, né, diálogos. Mas então, vamos puxar para o encerramento desse episódio, a parte final deste ano de desafios. foi sim. Ok, então, já que o Otávio estava falando sobre essas mudanças ao longo dos desafios, o que vocês acham que mudou, ou que vocês notaram de mudança na escrita de vocês, de evolução ao longo desse ano? Ou de descobertas? Uhum. Eu senti que, né, duas coisas que mudaram muito para mim foi vencer boa parte da síndrome do impostor com escritos. Principalmente incentivado bastante pelo TOTS de dar a cara a tapa nos edital ali que apareciam e participar, né? Tipo, tirar do sindicato, tirar da bolha, tirar daqui, né? Tentar publicar alguma coisa e conseguir 3 textos em edital esse ano. Os 3 editais que participei, consegui passar os 3 editais. Sei. Fiquei bem satisfeito com isso, tipo, vendo, tipo, se eu tentar, eu posso conseguir, entendeu? Tipo, pode não ser toda vez, podem vir vários fracassos pela frente, mas, tipo, eu tenho que tentar pelo menos, né? E a questão dos diálogos, na questão do que eu mais tenho receio, eu sinto que eu tô melhorando bastante em diálogo de texto. Ainda tem bastante coisa que fica truncada, mas eu sinto que eu tô conseguindo desenvolver melhor a minha voz narrativa, o que eu tenho, o que né, se chamaria de meu estilo de escrita. Muito influenciado por ter conseguido ler mais livros esse ano também, né? E ter mais Uhum. contato com os textos de vocês dois e de outros autores. Consegui expandir esse horizonte. Então, tipo, eu sinto que foi um ano que, apesar de ter vários finais de semana que eu ainda lutava contra a preguiça de escrever, eu consegui desenvolver muito mais do que eu imaginava, escrevendo a cada 15 dias ou semanalmente, dependendo do caso, né? Realmente eu não conseguia me ver evoluindo dessa forma e satisfeito também, principalmente com minhas últimas produções. Estou genuinamente satisfeito com o que venho escrevendo. Não teve mais algum desafio que eu fiquei tipo,
um bode do texto, como o Tots já disse em outro episódio. Tipo, não me vejo mais assim. Tipo, eu me vejo, tipo, se é pra eu escrever, é pra ser um texto que pelo menos eu fique satisfeito com aquilo e sinta que não foi qualquer coisa. Entendeu? Tipo isso. Sim, pra mim uma das coisas foi isso que a gente tava falando agora de escrever mais baseado em experiências próprias ou em lugares conhecidos e perceber como isso melhora realmente os textos. Então, tipo, cada vez, sei lá, se eu for indo mais atrás nos textos que eu escrevi há muitos anos, era sempre um cenário muito influenciado por autores internacionais ou por filmes, né? Então era sempre, sei lá, uma cidade estadunidense, uma cidade europeia, né? Por mais que fosse fictícia, né? Era Uhum. algo assim. E, e os personagens também, né? Era tipo, sei lá, quando eu comecei a escrever era clones do Harry Potter, né? Essas coisas assim. Então, e quanto mais eu venho puxando para histórias que se passam no Brasil, histórias que passam no sul do Brasil, histórias que se passam na minha cidade, sabe? É, vou ficando mais feliz com o resultado, né? E acho que um exemplo bom disso também é a Natália Borges Polesso, né? Que a gente já Uhum. viu os contos, histórias e os livros dela. Como fica bom, né? O diálogo, né? Como ficam Uhum. autênticos, assim, né? E as histórias dela, a maioria se passam. Eu não lembro de nenhuma que não se passava no sul. Uhum. Ahn, E uma grande inspiração pra nós três, né? Se for ver Sim, bem, sim, também é. com certeza. a grande descoberta do ano. Ahn, e o que, que era outra coisa que eu ia falar? Ah, sim, e também a parte dos editais ali, que foi, pra mim, o mais interessante foi fazer textos caberem nos editais e toda a parte de polir o texto, que era algo que eu antes não tinha muito costume de fazer. E os dois editais que eu fiz eu tive que lutar muito com o tamanho do texto, reescrever muita coisa. E foi uma experiência muito boa, assim, de ver como o texto melhora depois de fazer Uhum. isso, assim. Porque às vezes, por mais que você termine o texto, você está satisfeito. E quando você não tem essa exigência de, sei lá, tirar às vezes 20% do texto, às vezes você acaba não atingindo o potencial, né, máximo do texto ali, porque você não vai mais mexer. Às vezes você tem um preciosismo, né, de não querer mexer, Uhum. achando que tá bom assim. Kill Your Darlings, né? É. E é difícil o lapidar por conta também, né, cara? Tipo, você lapidar o teu texto sem auxílio de um revisor externo, Sim. né? Porque é angustiante, tipo, quando tu pensa que tu já viu de tudo, vem mais alguma coisa pra você arrumar ou mudar. E tu, Jô? Agora ficou por último. Bom, isso que o Tots falou de escrever mais inspirado com questão regionalista é verdade. Eu sinto que o momento que a gente mais escreveu sobre isso, pelo menos que eu me lembre, e eu sinceramente nem sei dizer se foi esse ano ou ano passado, por causa da questão da pandemia e tudo mais, mas foi um desafio que nós três escrevemos no cenário aqui de Capinzal, que é aquele do meio que uma árvore de decisão, o que nós vamos fazer na cena e tal. Uhum. Que lembra daqueles que a gente fala da pracinha, que tem meio que um assalto acontecendo, ou uma violência, alguma coisa assim. Não sei se vocês lembram desse. Uhum, uhum. Uhum. Eu acho que naquela época foi o momento que, pelo menos que eu senti que a gente estava mais escrevendo com um cunho regionalista, assim. O Otávio também estava escrevendo aquele texto do tal do amigo José e tal, aquela história que, inclusive, Uhum. nós não sabemos o fim ainda, como termina. Tururu. Ah, mas eu sinto que isso foi um, um, um eixo de virada, assim, para voltar a escrever coisas mais do cunho mais cotidiano, porque eu sempre fui de escrever bastante fantasia, bastante ficção, bastante desse tipo de conto para se pensar, até como o Todd descreveu os cenários internacionais, né, inspirados em alguma cidade geralmente estadunidense ou europeia e assim vai, usando nomes como, sei lá, Brian ou James ou qualquer coisa assim. Clássico. Então eu acho que nós fomos refinando bastante os desafios
o que eles mesmos se propõem e como nós escrevemos os textos. Eu senti que eu melhorei bastante no quesito do diálogo. Eu ainda sinto dificuldade, claro, mas eu ainda acho que eu melhorei bastante. Eu sinto que eu melhorei bastante. Ainda mais que vocês comentaram que nesse aqui eu fiz um equilíbrio bom entre descrição e diálogo. E apesar de só ter 4 personagens, eu acho que fica bem evidente como que cada um deles se relaciona, a forma como eles falam. Não quem está falando por o que fala, mas como que eles se relacionam entre si, né? Entre eles, por causa do que eles estão falando. Como a Bia fala com o pai dela e com o primo, por exemplo. Acho que fica bem evidente. E eu acho que a partir de agora, algo que a gente pode fazer, e espero que continuemos fazendo nos desafios, é fazer isso de propor ou propor um X cenários, né, pro texto. A história pode ser a mesma, passa na véspera de Natal. Mas aí você pode dar cenários para a pessoa escolher, ou colocar mais de um possível ponto bônus também. Escolher, eu achei legal essa questão de nós termos alternativas para construir a história, sabe? É engraçado como um limitante pode até ser mais inspirador também, porque você vê as outras opções que você tem, e você ou se acaba escolhendo a que você tem já talvez uma ideia pré-construída, ou a que você acha mais interessante. Então isso é algo que eu gostei bastante, que começou a vir para os nossos desafios. E eu acho que quem trouxe isso a primeira vez foi a Lígia, que eu No lembro que desafio do Mário Alberto foi. Isso, no desafio do Mário Alberto, ela deu acho que pelo menos umas 5 restrições assim para o Mário Alberto e para a história, e foi bem legal. E teve algum desses últimos desafios até relativamente recentes, que eu não sei quem de nós foi, mas acho que não fui eu, que propôs um assim também e deu X opções. Não sei se eram X opções para a parte principal da história ou para os pontos bônus, que eu achei bem legal. Então nós acabamos tendo meio que uma mistura de caminhos a serem seguidos que vai dar no final uma história bem diferente. E de fato finalizamos o bingo aqui desse desafio, porque cada um pegou um ponto bônus diferente, né? Então o que normalmente não acontece. O que é bem difícil acontecer. Quando tem um desafio que relativamente é relativamente difícil de se escrever, meio que todo mundo acaba indo pelo mesmo caminho, né? Mas esse foi... O cenário meu e do Otávio foi bem parecido, a questão do cenário da história, mas o rumo da história acaba sendo diferente, né? Por causa do... E também não é a primeira vez que a gente faz isso. Isso também é Eu verdade. vou fazer um meia-culpa aqui e dizer que o meu ponto bônus foi mais ou menos, porque o que dizia ali era que acabou de morrer alguém famoso da família. E quem morre no meu é o Carlos, e ele morre no final. E ele não é necessariamente da família, né? Teve um acabou ali. Acabou. Pra Flávia ele é, né? Da Flávia, é. Muito bom. Mas tem o Martim e a Cláudia ali. Tem o Martim e a Cláudia. Tá safe. Acabaram de morrer 20 anos atrás. Tá ótimo. Eu lembro como se fosse ontem que eu cortei. Eu falei, não, pera. 20 anos era em 2001, tava caindo as Torres Gêmeas, mano. Foi ontem. Muito bom. Cara, eu acho que, assim, esse foi um longo, mas ao mesmo tempo passou tão rápido, né? O ano Eu do acho que foi sindicato. um excelente episódio pra finalizar os contos do Foi. ano. O Natal, ele encerra bem as coisas, né? Não sim, só pela temática, mas tipo, acho que todos os 3 contos foram muito bons, assim, rendeu bastante, sabe? Sim. E, né, a gente encerra um ano cheio agora, uma temporada cheia do sindicato, pela parte de desafios, ainda temos um episódio especial para encerrar de fato o ano, né? Temos uma carta na manga. Em caso não vá ao ar, infelizmente, né, gente, aconteceu. E eu queria aproveitar aqui numa pequena sessão off-topic ainda antes de encerrar. Eu também tenho uma sessão off-topic. Vamos lá, um último off-topic do ano. Eu tenho um livro pra falar, mas eu não vou falar aqui, eu vou deixar pro próximo episódio, que vai ser o episódio sobre livros. Então eu vou aproveitar e falar de jogo, já que não vai ter jogo. Não vai ter jogo esse ano? Não vai ter falar de jogo e de filme. E 2 indicações de jogo. Uma delas, que eu acho que o João vai gostar muito, que se chama The Artful Escape. E é um jogo... Steam? Deve ter, cara. Eu diria que sim. Eu joguei no Game Pass, mas... Que é um jogo muito musical.
E é basicamente sobre um guri que ele é tipo neto, não sei, não lembro se é neto ou sobrinho de, tipo, de uma lenda do folk music. E ele tá prestes a fazer um show em que ele vai tocar as músicas vou dizer que é tio, mas não tenho Uhum. certeza, acho que é o tio dele. E ele supostamente vai tocar só músicas do tio, assim, mas ele tá tendo uma crise de identidade, assim, nesse momento da vida dele. E daí ele meio que acaba entrando numa jornada psicodélica pelo universo e de Tá. autodescoberta de quem é Eu tô vendo que ele, é bem colorido o jogo. quem é ele, qual é a música dele e é bem interessante. E o jogo foi idealizado por um artista, por um músico australiano. E agora eu esqueci, eu sabia o nome do cara. Deixa eu só ver. Ele tem um nome engraçado assim, tipo Johnny, Banana. não, Johnny Galvatron. Mas é um jogo bem bonito e com Uhum. uma trilha sonora bem legal. Assim, é um jogo bem facinho de se jogar, não tem muito mistério Você assim. terminou o jogo? Terminator. É bem curto também, é tipo, sei lá, 3 horas, talvez. Nossa. Mas e quem gosta de música vale a pena conferir porque ele faz coisas bem diferentes, assim, Uhum. é legal. E o outro que provavelmente vai ser o meu Game of the Year, que se Nossa. chama Forgotten City, The Forgotten City, que é incrível, cara. É tipo, pra quem gosta de história, é um dos melhores jogos assim que saiu esse ano e especialmente diálogos assim, são diálogos muito bem Uhum. escritos e gira em torno de uma premissa muito interessante que é você é um personagem que acabou você ah, se vê numa ruína de uma cidade romana antiga e Já você gostei. volta no tempo para para a época da cidade mesmo. E essa cidade tem uma coisa curiosa que é ela tem uma regra que se chama The Golden Rule, né, a regra Uhum. dourada, que é qualquer pessoa que cometeu um pecado nessa cidade, todo mundo na cidade, todos os habitantes viram ouro. Então é tipo uma mistura do toque de Midas lá, né, Uhum. e só que essa cidade só tem 22 habitantes. E a premissa do jogo é que você chega lá e se você cometer um pecado também, todo mundo vira ouro. Mas a premissa é que ao final desse dia na cidade, alguém vai cometer um pecado. Você tem que descobrir quem é essa pessoa para evitar que todo mundo vire ouro. Uhum. E tem um loop temporal. Então toda vez que alguém comete um pecado, rola um time loop e volta e você tenta de novo, né? Uhum. E basicamente a premissa é essa, mas tem tipo uns personagens muito incríveis e diálogos muito bons. Tem tipo um filósofo que. Aquele diálogo eu acho que é provavelmente o meu diálogo favorito de qualquer jogo, assim. Ele tem uma Nossa. discussão super profunda de filosofia com você, aplicando o método socrático. É inacreditável, assim, cara. Eu acho que vale muito a pena. E também é um jogo curto, assim. É tipo. Eu não sei se chegou a dar 8 horas, talvez, com todos os finais. Tem vários finais Uhum. diferentes. Você consegue todos os finais num só game, numa só jogada? Sim, na verdade sim, tu pode dar load no teu último save e E pegar conseguir. dali em diante. É, Uhum. é bem tranquilo assim pegar os finais. Eu tipo, É. peguei só teve um dos finais assim que eu achei um pouco difícil, porque ele é meio sim, são 4 finais, mas na verdade são 3, porque 2 deles são uma leve variação, e daí um desses que era uma variação, eu tive que procurar como fazer porque eu não tinha conseguido assim, mas não é grande É, coisa. mas se é só um dos finais, é menos mal, né, É. cara? O problema é quando é vários dos finais Tem que flopados. platinar o jogo, Otávio. Se fala muito no jogo sobre o egoísmo, sobre esse negócio da Golden Rule, né? Que Uhum. basicamente existe uma frase no jogo que é quando alguém quebra a Golden Rule, tem uma voz que fala The many shall suffer for the sins of the one. Né? Todos vão sofrer pelo pecado de um. Então rola muito esse tema, né, de sobre egoísmo e sobre comunidade. E tem uma hora que tem um dos personagens que tá desabafando sobre isso, assim, né? Sobre as pessoas que Não pensando não nas não outras. pensam nas outras. E daí você tem uma opção de diálogo que é tipo I know I lived through a pandemic.
E aí, e daí se você fala isso, que assim, você sobreviveu a uma pandemia, o personagem fala, ah, ok, então você sabe, porque tipo, na Roma antiga, eles também passaram por isso, tá ligado? Eles sabem o que é uma pandemia, eles sabem o que. Então, tipo, é muito engraçado, cara. Muito bom. Ficou aí então as duas últimas indicações de jogos do ano, né? Isso aí. Né? Porque a de livro vai aguardar. Vai E semana eu que acho vem. que já sei até qual livro que é. Eu queria dizer que eu fui assistir House of Gucci esses dias no cinema. Era É. pra ter tido a companhia de mais dois, mas não foram, Não rolou, né? que é o casal feliz. Mas foi uma experiência bem interessante porque eu não sabia de nada sobre o que seria o filme. Eu imaginei que seria sobre a família Gucci e tal. Mas eu não. Pra quem não tá sabendo. Pra quem é perdido na história igual a eu e não tá sabendo do que é, vai ter um mini spoiler do filme, que é a premissa do filme. Que é o Maurizio Gucci, que é o personagem principal da família, acaba sendo assassinado. E o filme inteiro é a história de como que isso aconteceu, como que se Isso é um sucedeu até spoiler da vida chegar. real. Pois Ok. é. Mas assim, quando eu fui assistir o filme, eu não sabia Não, eu também não que tinha sabia, sido eu tô assassinado nem descobrindo agora nada. que ele tinha nem sabia Ah, quem ele era. desculpa, cara. Então, eu achei que você Não, eu soubesse. falei, spoiler da vida real, não me importa. É um spoiler da vida Isso. real. O assassinato dele aconteceu em 95. Então eu achei até Uhum. fiquei abismado E que por que que o assassinato fizeram. dele aconteceu, João? Ah, não vou dizer o porquê, né? Daí o Ah, pessoal mas assiste o filme. eu fui ler a sinopse do filme e tava na sinopse isso Não, já. mas eu sou uma pessoa que não lê sinopse, cara. Eu não gosto Uhum. de ver sinopse, não gosto de ver trailer, não gosto de. O Uhum. menor É. spoiler de filme eu não gosto. E pra mim, Uhum. sinopse é spoiler. É verdade. Enfim. E daí eu fui ver o filme, só eu e a minha irmã, e literalmente só tinha eu e a minha irmã na sala de cinema todos. Só nós dois. Que Duas pessoas. engraçado. Provavelmente porque era legendado o filme. E o pessoal do que não gosta. E fomos ver, assim, e eu gostei bastante do filme. Eu fiquei bem impressionado, assim, porque eu não esperava isso de um filme que é meio. Como se diz? Não chega a ser uma biografia, não chega a ser um documentário, mas Baseado ele em tem um fatos pouco. reais. Uhum. Ele é baseado em fatos reais. Ele tem um pouco da vibe a rede social, assim, pra quem assistiu. Só que Sim. é bem diferente, porque a temática é diferente também, né? Mas a vibe Uhum. me lembrou bastante a rede social e é um filme que eu gostei bastante também. Lady Gaga é sempre bom, né, E cara? a Lady Gaga tá. O elenco do filme é muito bom, cara. Pra mim, acho que um dos personagens favoritos em questão de atuação foi o Jared Leto, que foi muito bom no papel. Eu acabei lendo depois que ele recebeu críticas, porque disseram que o Paulo Gucci, que é o irmão do Maurício, não era tão excêntrico assim e tal, então o pessoal meio Uhum. que desceu um pouco, Cagou em cima. Uhum. cagou em cima da interpretação, mas como personagem eu me diverti. Então, Uhum. além de um filme ser informativo, acho que ele é a proposta ser um entretenimento, né? E isso Isso. acho que foi minha Entregou. interpretação favorita. Uhum. Boa. Então tá aí Mas, a recomendação House of Gucci. Então é isso. Então, muito obrigado a todos por prestigiarem o último desafio desse ano. Teremos divulgando o primeiro desafio em janeiro, eu acho. uhum. Vamos Possivelmente. deixar para ano que vem o desafio da próxima É. leva. Enquanto isso, se quiserem entrar em contato, podem sempre mandar e-mail para o sindicatosescritores@gmail.com, deixar o seu comentário também lá no blog sindicatosescritores.wordpress.com ou falar com a gente pelo Twitter e Instagram @sindicatosescritores. Tem também o nosso canal no YouTube, se você procurar lá Sindicato dos Escritores, vai achar os episódios dos últimos 2 meses, mais ou menos, estão lá. Por aí. Uhum. E pode deixar lá também, pode subscrever e dar o seu like. Aliás, também se você ouvir no Apple Podcasts ou algum outro serviço que permita dar review, também pode deixar estrelinhas, que ajuda bastante. E recomendar para os amigos também, já que agora E inimigos. E pros dos inimigos, né? inimigos, é. E agora que a gente já tem pelo menos um ano nas costas, acho que já dá pra recomendar, né? Já tá melhorzinho. Já, Já né? tá Já, já melhorzinho, tem, já já tá tem uma melhorzinho. cara saudável. Uhum. Saudade? Ah, Sim. Já tá apresentável. Dá pra apresentar pros dá amigos. pra Já dá pra apresentar levar pra na festa de família. Natal. Já dá pra. É. Muito bom. Mas é isso. E temos então na semana que vem um episódio com os livros, não necessariamente desse ano, mas livros que nós lemos esse Uhum. ano, que gostamos Uhum. e vamos falar um pouco sobre eles. E então são basicamente recomendações. Se você tiver
Também recomendações de livros que você leu esse ano, também manda pra gente. E acho que é isso. Uhum. Então, até a próxima. Até a próxima, Até a galera. próxima, Feliz pessoal. Natal a todos. Feliz E Natal! continuam Feliz escrevendo. Natal. Sim. Abra a felicidade. E quem puder, roube alguma coisa da árvore de Natal aí, mande foto pra Da sua gente. família. É. E se tiver família Vem uma de magnata. Amélie Poulain aí. E se tiver família magnata, proteja sempre a classe média. Proteja sempre o convidado de classe média. Socorro. Até mais. Falou! Então.